Hoje recebemos aqui Alexandre Machado, especialista em direito ambiental, crossfiteiro, também formado em educação física, né? E contou pra gente muitas coisas que muitas vezes são polêmicas, inclusive a questão da geração de energia limpa. Será que a energia eólica é tão limpa quanto a gente acha? Assiste aí que você vai mudar de opinião, não, Talvez mas você vai mude abrir opinião horizontes. ou você fique meio crítico, né? O ESG realmente vai salvar o planeta, ESG, ou será que tem alguma coisa aí de greenwashing por trás? Qual é a origem disso? O que move o mundo? Por que a gente tem petróleo ainda? Por que a gente explora petróleo? Passamos da página 2, né? Todo mundo fica na página 1. A gente estava na superfície, agora a gente vai pro fundo do mar, literalmente, né? Pra não ir pro fundo do poço, porque olha, teve um momento que foi depressivo. Então, por favor, se você quiser saber mais sobre desastres ambientais, inclusive que aconteceram, ele falou tudo nesse episódio. Vamos voltar e assistir até o final, beleza? Fala, Marujo! Bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. Agora eu vou cortar pra cá, pra deixar o editor de vídeo doidinho. Oi, tudo bem? Muito bem, Marujos. Obrigada pela sua audiência. Olha, agora temos retorno, o estúdio tá cada vez mais chique, gente. Pessoal, queria agradecer aí sua audiência, você que já nos segue há tanto tempo, aproveita, já deixa o like nesse vídeo. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar sabendo dos próximos vídeos, beleza? E aproveita esse momento de agradecimento, quero agradecer também nossos patrocinadores, que é quem mantém tudo isso aqui de pé, gente, porque é caro ter um estúdio desse, é caro a gente ter equipamento pra fazer edição, é caro ter essas câmeras todas. Então, quero agradecer T2S, muito obrigada pelo apoio, T2S. Rodrigo Salgado, representando T2S. É um prazer a gente estar aqui, participando sempre Abrilhantando o podcast. Yes, nossos co-hosts com comentários incríveis. E Logcomex, que é a inteligência de dados para comércio exterior. Você precisa de Big Data, Logcomex. Precisa de software, que mais? Manutenção, não é manutenção a palavra certa. Customização de software. Customização, integração de software, desenvolvimento. Vai movimentar container. Conta com a T2S. E, ó, inteligência artificial também, viu? Né? Inteligência artificial também. Pesado. Tem ERP. Olha, solução da tecnologia, T2S Logcomex, beleza? E aqui, o papo de hoje é com o nosso convidado querido, que também é professor fatecano, Alexandre Machado. Muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder estar conversando com vocês nesse podcast. Obrigada. Bem-vindo a bordo. Obrigado, Maruja. Aí sim, falando a língua assim que a gente gosta. Alexandre, eu queria pedir para você contar um pouquinho da tua trajetória, porque eu sei que você trabalha hoje com direito ambiental, né? Consultor ambiental, advogado, e tem outras carreiras prévias antes de chegar nessa área, mas o que te fez cair na área? Como foi teu início de trajetória? Você não começou na parte do direito, né? Não. Tem até um exército aí, pelo que a gente andou fuxicando. Eu sou meio idealista, né? Eu fui um garoto bastante humilde, né? Deixa eu estrear a nossa novidade aqui agora. Valendo! Então eu fui pro exército para estudar, para ter aquele médico gratuito, aquele dentista, aquele salário, né? Eu precisava de estudo de qualidade. Sim. Estudei, fui para as Forças Armadas, fiquei um tempo. Aqui em Santos mesmo? Sim. Não, comecei por aqui e depois fui para o Rio de Janeiro. Depois voltei para Santos novamente. Tive em outros lugares do Brasil, mas eu sou basicamente daqui, né? A última unidade que eu servi foi aqui, o 2º BIL, que era 2º BC na época, assim. E nesse inteirinho eu me formei em administração, o tempo que eu tive em São Paulo, em administração de empresa, foi quando eu dei uma virada Foi a minha primeira virada que eu falo. Quando eu terminei a faculdade, o salário era super baixo no exército, eu resolvi tomar outro rumo, né? E seguir outro caminho. Eu segui esse caminho por algum tempo. Eu sempre gostei de fazer tudo que eu tive vontade, né? Então, eu sempre fui muito intenso, vivi muito. E aí eu me encontrei como atleta profissional de provas de aventura. Atleta? Fazia provas de aventura. E aí eu fui fazer faculdade de Educação Física. Depois eu me tornei professor da faculdade de Educação Física. Eu tava fuxicando no LinkedIn, tava lá, direito não sei o quê, direito não sei o que lá. Daqui a pouco, fisiologia do exercício. Falei, oi? Meu mestrado na área de fisiologia do exercício. Lecionei na FEPES, que é a maior referência aqui na Baixada e no Brasil, né? A primeira faculdade particular do Brasil, eu lecionei lá por 10 anos. Ela me oportunizou eu fazer o curso de Direito, o curso de Pedagogia. Que legal. Então, o tempo que eu fiquei competindo, que foram aproximadamente 10, 12 anos profissionalmente, viajei o mundo inteiro, tive diversas oportunidades.
solteirão, né? Tinha uma boa qualidade de vida. O que era? Aquelas corridas no mato lá? Isso, envolve trekking, mountain bike, escalada, remo. Legal. São provas que podem variar de 45 quilômetros até 600 quilômetros. Durar ali de 5, 6 horas até 6, 7 dias, né? E eu me identifiquei com isso, então nada melhor do que trabalhar com educação física e treinar. Tinha essa oportunidade. Eu vivi bem. Bastante bem assim. Quando você competia, tinha uma equipe? Tinha outras pessoas uma equipe. de um grupo? A equipe é formada sempre por 3 homens e uma mulher, né? Então, nós éramos uma equipe. Eu competi um tempo com uma equipe de São Paulo, competi com uma equipe aqui da Baixada, de alguns amigos aqui de Santos. A gente tinha um destaque, digamos assim, considerado, né? Então, vivia bem, tranquilo. Mas sempre na causa, né? Eu sempre tive essa coisa do meio ambiente muito aflorado, né? E do retorno, né? Eu sempre estudei escola pública, nunca tive nenhuma facilidade de ter uma escola particular, tal. Sempre me virei bastante. E aí fui estudar direito por estudar direito, né? Porque era de graça. Então, posso fazer direito? Vou fazer direito, é gratuito. Então, de manhã eu lecionava direito puxado, né? E à noite eu lecionava na educação física, né? Eu tive bolsa de estudo. Foi a primeira bolsa que eu tive lá e depois eu tive uma bolsa de pedagogia também. Apesar que educação física eu também não paguei, tive bolsa também. E assim, sou muito grato pela família Viegas, eles, nossa, tive todas essas oportunidades por causa da família. E quando eu terminei direito, eu desenvolvi um programa de qualidade de vida para a Petrobras. Né? Implantei primeiro aqui na Transpetro, esse programa se tornou nacional e depois eu acabei levando para a plataforma de petróleo, onde eu tive a oportunidade de conhecer gente do mundo inteiro. E aí, informalmente, me ofereceram, falaram, tu é formado em administração, você tem conhecimento avançado na área de educação física, principalmente na área de pesquisa, você não quer... Está acontecendo isso. O que estava acontecendo na época? O acidente do Golfo do México. Deepwater Horizon, né? E uma das empresas que estava sendo lesadas lá, ou seja, que tinha que reembolsar, fazia parte, né, do contexto do acidente, era esse cara meio que ele me adotou, era um diretor, ele falou, tu não quer ir para lá estudar aquilo lá? Porque se a gente tiver esse problema aqui no Brasil, tu ajuda a gente a resolver. Eu tinha acabado de me formar em Direito. O que foi isso que aconteceu? Foi um derrame de petróleo, né? 4,9 milhões de barris de petróleo no Golfo do México, na Louisiana. E aí fui para lá e acompanhei as 3 fases do julgamento, entendi todo o processo e vinha dando feedback. E nesse ponto tu já tinha inglês faz tempo? Já. Quando eu morei fora, eu desenvolvi o meu inglês lá e depois acabei aprimorando um pouco mais. Peco, às vezes, um pouco na questão da conversação por falta de hábito. Né? Quando a gente está bem com o internacional, a gente fala um pouco mais, um pouco menos, mas a minha parte técnica mesmo é leitura e escrita profunda, né? Técnica, voltada para a área de porto, voltada para a área de energia. Aí fiz uma pós-graduação no Rio de Janeiro, em petróleo e gás. E acabei a vida vai levando, né? Vai levando. Abriu a portinha para exército, foi a corrida de aventura, a educação física, aí o direito, a oportunidade de beliscou a Petrobras, aí a Petrobras já levou ele pro óleo, petróleo e óleo, Porto. Caraca, que legal. Aí quando eu fui para lá, quando eu voltei, eu falei, entrei no mestrado da Unisantos em Direito Ambiental e depois já emendei o doutorado em Direito Ambiental Internacional. Eu fui bolsista da Rockefeller Foundation no mestrado e no doutorado da CAPES, mas já recebia financiamento internacional das empresas que eu prestava algum tipo de trabalho, algum tipo de consultoria, né? As minhas consultorias foram sempre avaliando o risco, direcionando investimento, basicamente era isso. Eu fazia a interpretação da legislação local, seja do país hospedeiro, onde estava e aonde seria. Porque tem essa aí também ainda, né? E quando é internacional? Águas internacionais. E aí você tem toda uma legislação, né? Voltada para o direito marítimo internacional. Sim. Você tem as convenções que regem o direito do mar. Né? As instâncias da costa. Aí acompanhamos o processo de expansão que aconteceu mais por causa do petróleo, de 200 milhas para 350 milhas. Então, todo esse processo foi acompanhando. E eu fui indo com a maré, né? Pintou na FATEC a cadeira de
de terminais offshore. Disciplina e aí no curso de gestão portuária, né? O Júlio era um amigo, ele falou, vai abrir lá. E desde o começo? Desde o começo. Caraca, e não tinha ninguém para lecionar, ele fazia chamada, fazia chamada. Tanto é que eu entrei exatamente na FATEC, no meu primeiro contrato, que eles chamam de temporário, entrei em outubro. Então eu dei aula, inclusive, nas férias, para poder compensar aquela turma que não tinha professor. É muito técnico, né? É um curso, porra, né? E foram pessoas. Acho que o Júlio, quando veio aqui, comentou, era, não sei se 90% da galera que foi a nata que foi selecionada para dar aula, porque os caras. Sim. Autoridade. Só autoridade na disciplina. E aí fiquei como temporário um tempo, daí abri uma vaga para transporte marítimo para poder efetivar, era indeterminado, eu prestei. Um outro professor de outra área questionou, porque achava que na época tinha prioridade os professores da casa, só que era de outra área, era direito, e eu sou na FATEC concursado na administração, né? Tem essa ainda. Tive que prestar novamente, eu passei na primeira vez em primeiro, da primeira vez teve 3, na segunda vez teve 6... E aí, acabei efetivando e ficando lecionando, assim, nas aulas que me restaram ali, fiquei lecionando na FATEC e dei continuidade nas minhas atividades. Resolvi casar, né? Casei tarde, 39, 40 anos, basicamente, quer dizer, normalmente é tarde. Depois adotei 2 meninas, primeiro peguei uma de 2 meses, e depois mais um ano peguei a Malu, peguei a Duda, depois a Malu, né? Entramos na fila, a primeira demorou 2 anos e meio, a outra veio em 1 ano. Esqueceram o nosso nome na fila, né? Tanto é que uma é de São Vicente e outra é de Santos, né? Jura? E aí, dei continuidade, aí de acho que uns 5 anos para cá, por imposição pode-se dizer, desse meu mentor, que até hoje, ele mora no Texas, mas a gente se fala praticamente quase todo dia. Ele falou, Alexandre, tá na hora de começar a migrar para renovável, cara. Tá na hora de começar a fazer uma nova leitura do mercado, porque a gente precisa disso. A gente precisa entender, e eu preciso que você entenda isso. Sobre energia. Né? Isso. Tanto é que o meu doutorado, eu estudei basicamente para os caras, entendeu? Eu fui entender a exploração de shale gas no Brasil, se era viável ou não economicamente e tecnicamente baseado no Acordo de Paris. Tanto é que tem 400 páginas com 2 estudos de caso. Os caras me mandaram para a Polônia, eu tive em Portugal, tive na Espanha, tive no Reino Unido, tive no primeiro poço perfurado no Texas, em Fort Worth. Então, eu me especializei muito, entendi e se economizou muito dinheiro com isso, porque a 12ª rodada que aconteceu no Brasil tinha dado pau. Né? Os caras perderam maior grana, quem veio para cá e montou estrutura, trouxe equipamento. Na hora de perfurar, o Ministério Público não pode. Não pode, houve uma briga e anularam. Então, se perdeu muito dinheiro. E o investidor internacional, ele fica cabreiro. Sim. E aí caiu a ficha. Ele falou, tá na hora de começar a ver outras coisas e tal. Eu ainda tenho clientes na área de ambiental, né, do petróleo e gás. Eu não me afastei 100%, reduzi muito a minha participação, mas não me afastei. E intensifiquei a parte de energias renováveis. Nossa, mas é tipo o outro lado da coisa, né? Mas saiu do fóssil pro... Não, mas é energia, gente. Que as pessoas têm que entender. Então, mas e o Brasil vamos de trás para frente essa conversa aqui. O Brasil é essa potência toda que pinta? Ou tem muito marketing? Tem muito... Não, como é que é? Não, nós temos... em termos de petróleo e gás... E renovável também. Primeiro vamos falar de petróleo e gás. Sim, nós temos reservas significativas. E eu falo isso com dor no coração, né? Infelizmente, mas é extremamente necessário. Eu não tenho como parar a exploração de petróleo e gás hoje no Brasil. A transição vai acontecer muito. Municípios e estados são dependentes do petróleo e gás, dos royalties. Não tem como, entendeu? Não tem como tirar isso. A transição, eu sou bastante crítico à transição, porque eu acredito que ela tem que ser feita de forma muito suave, porque o maior prejudicado é o pobre. Mas vai ser, não vai? Eu acho que... Você acha que vão forçar a barra, pá? Agora, com essa modificação geopolítica que nós tivemos nas eleições da União Europeia, isso vai dar uma acalmada. Não vai parar. Sim. Vai dar uma aliviada. Por que não vai parar? Porque é um efeito interessante para o perfil de quem ficou, que é o protecionismo. Então, não pela questão ambiental, talvez pela questão
de proteção mesmo ao mercado interno. Então, isso deve dar uma acalmada. Mas a transição é certa. 2035, 2038, a Agência Internacional de Energia já vem sinalizando isso há um bom tempo. A pandemia atrasou esse desenvolvimento. Só que ela tem que ser feito para os países em desenvolvimento, que nem a gente, ela tem que ser feita de forma muito suave. Então, mas como um leigo total, assim, mesmo que queira a transição, acelerar a transição, a produção renovável, ela, percentualmente, ela representa quanto? Quanto que a gente conseguiria... Hoje basicamente, nós somos, entre todos os países, aí, se juntar todas as renováveis, nós somos líderes de renovável. Competimos diretamente com a Espanha. Mas para tirar o fóssil, para diminuir muito o fóssil. Não dá. Exatamente, a transição... Não dá porque nós não temos como estocar energia renovável. Então, a transição, eu acho que ela vai acontecer durante muito tempo, justamente por outros gargalos. Vai mudar de lugar o gargalo. Mas o que acontece? Se você tiver uma intervenção política, que nem a gente tem visto no Brasil nos últimos 30 anos, 20, 30 anos, cada um que entra intervém de um tipo, dependendo da forma que ele fizer a intervenção, isso pode ser crítico, entendeu? Como ele vai tratar esse processo, entendeu? E tu tem efeito lá no final da cadeia, quem compra bujão de gás, quem usa gasolina ou diesel para transportar a carga, entendeu? Sim. Então, exemplo agora, a União Europeia está acelerando os processos de ETS, né, das emissões. Já a partir de janeiro agora, os navios, o frete marítimo já vem agregado à taxa de emissão de carbono. O CBAM, que é o carbono transfronteiriço, a partir de 2025. Inclusive, estou lançando um livro aí, essa semana ou outra já vai estar aí. Também um livro de... free, aberto, para todo mundo ler. Meus livros, nenhum deles são cobrados. Eu tô no quarto... Manda pra ela que a gente coloca a capa e o link. Tô no quarto livro já e todos os meus livros são né, público, né? Legal. É comum público, totalmente... Justamente para difundir. A gente acha que tem que difundir. Porque esse movimento, juntando já com o carbono que está sendo cobrado, pode aumentar em 43% o valor do frete. Agora começou... Para determinados produtos que são iniciais. A União Europeia elegeu produtos iniciais para aplicar. Aço, cimento, alumínio, energia, hidrogênio. Então, eu já tenho aí uma limitação. E ela vai expandir. Com esse modelo de governo que entrou agora para fazer a gestão, a tendência é que amplie bastante. E aí eu vou começar a pagar carbono desde a produção até a entrega. Inicialmente do produto principal, secundariamente dos derivados desse produto. Sim. Então, o importador lá, para poder comprar da gente, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar créditos de carbono baseado nas tuas emissões. Então, a tecnologia vai ter que avançar muito. O que os caras não entendem é que eu preciso de uma integração, tipo análise em tempo real de emissão de carbono no porto. Isso nós não temos até hoje. O Haiti, eu tenho que ter o controle em tempo real. Por quê? Para você poder dar o feedback, fazer a intervenção a tempo e não esperar o relatório no final do semestre, no final do ano, para falar, as emissões estão muito altas, o que a gente pode fazer? Sim. E é regulamentado, assim, tem o regulado, tem alguma agência que regula, por exemplo, suponha que alguém meça e fala, eu reduzi X%, eu emito tantos de carbono, fica no Gogol? Não, existe um protocolo internacional que o Brasil adotou, o GG Protocol, né? E baseado nesse protocolo, você tem equações de aplicação, você tem um banco de dados internacional que você pode estar consultando para puxar, para poder fazer as análises. Então, no Brasil não existe ainda, existem regulamentos dispersos, municipais, estaduais e até federais. A ANTAC tem muitos regulamentos voltados, diretivas para atender essa operação, mas nada coercitivo. Tu vai ser, por enquanto, você vai ser multado se você isso. Então, ainda não. Lá fora já tem. Aqui ainda não. É o caminho, né? E tu acha que agora que vai começar o caminho é a taxação de carbono. Enquanto não doer no bolso do cara, ele não vai ter essa preocupação. Ninguém é nobre. Vai ficar só no greenwashing. Não, sim. E esse é o grande problema do ISD. O ISD é fantástico, a proposta dele é muito legal, mas se ela for séria. Exato. Senão eu jogo uma coisa, faço um tipo de propaganda e não é assim que vai funcionar. Fica só no marketing. Não vou falar. Pode falar. Eu vou falar. Meu irmão trabalhando sem parar.
Aí estavam fazendo... Não, tava uma discussão na diretoria lá de cima da FleetCor, que é uma empresa de cidade de Atlanta, que é a dona. E como que a gente vai para ações em verdes e tal. E eles ganham dinheiro no posto, sem parar do posto de combustível. Aí a discussão acabou quando... Mas aí essa própria ação vai prejudicar o core business da empresa. Não sei. Sim. Não, deixa para página 2. Mesmo. Vamos ver se tem outras ações aqui agora. É assim. Mas é assim que funciona. Infelizmente, por quê? Porque você tem funcionário para pagar, você tem luz, você tem entendeu? Por isso, mas é o social também. Se o negócio quebrar, socialmente eu quebro famílias. Por isso que você tem que equilibrar. É isso que eu falo. É o tripé. Eu gosto muito do tripé clássico, né? O triplo bottom line, né? Isso, bottom line, que é o quê? É o meio ambiente, é o social e o econômico. Porque se você não tiver o econômico, tu não mantém o social. E se você não mantém o social, você tem degradação ambiental, entendeu? Então, o que a gente observa quando faz a leitura de portos internacionais, desde o processo de eletrificação portuária, substituição de gás e diesel por equipamentos elétricos, né? Automatização dessas operações com acompanhamento em tempo real, reverificação de rota. A tecnologia ela vai fazer parte essencial do processo. E ela tem dois lados. Ela tem o lado benéfico, que você consegue dar aquele up positivo, só que ela tem que ser muito bem pensada, porque eu tenho uma retaguarda social que eu tenho que reclassificar e recolocar. Então, você vê Rotterdam, ele ampliou todo o sistema de autônomo, só que o que ele fez com os trabalhadores? Eólica e fotovoltaica, eles são responsáveis pela manutenção, pelas instalações no país inteiro. Ele reclassificou os que queriam. Então, isso tem que ser pensado também. E a transição, né? A transição. Isso é pensado na transição. Exatamente. Então, mas isso requer o quê? Planejamento. Isso. E o grande problema é que tem coisas que são planejamento que vai demorar, sei lá, 10, 20, 30 anos. E a pessoa está preocupada com a politicagem dos próximos 4 anos, Esse é o problema. Plano Nacional de Logística, gente. Existe há quanto tempo e quantas vezes ele foi alterado? Plano Nacional de Logística Portuária. Quanto tempo e quantas vezes ele foi alterado? O PDZ. O PDZ já era para estar em prática faz tempo. Só que, vamos ser sinceros, hoje o país não tem grana. Eu preciso da iniciativa privada, eu preciso de parceria público-privada. Eu preciso liberar para o investidor fazer. Agora, como é que o cara vai fazer se não tiver segurança jurídica e tiver investimento? Né? Eu não lembro se foi o Zanetti que comentou que no Ceará já tinha vários emenda que chama? Memorando de intenção. MU, né? De hidrogênio, para produção de hidrogênio. E a gente estava conversando de bastidores depois, né? Você estava comentando que... MOA, né? É MOA. MOA. Estava comentando que não adianta ter 30 memorandos se não tiver uma segurança jurídica, né? Uma regulamentação, assim, federal. A questão do hidrogênio. Se tiverem curiosidade, deem uma olhada no meu LinkedIn lá. Acho que o último ano, assim... É curtição. Porque eu tenho que ler o relatório, então eu já faço um resumão, já jogo lá. E hoje eu tenho uma média de visualização em 2 horas de 1.500, 1.800 por relatório que eu coloco. Todos os relatórios, basicamente, mais importantes de hidrogênio estão lá. E o que eu venho... E eu não sou da área de engenharia. Eu tive que aprender para poder entender. Então, não adianta você só ler o lado positivo. Você tem que ler os caras que são críticos ao problema. Sim. Até porque você tem uma responsabilidade com o teu cliente. E a nossa área, que é a área jurídica administrativa, é justamente a regulação. Como eu vou enfrentar o processo de regulação da melhor forma possível, com o menor impacto econômico e com o maior tempo para sustentabilidade. Equilibrar ali o CAPEX com o OPEX, né? Fazer a lição de casa. E o que acontece? Quando você começa a ler as críticas, você entende que, primeiro, tudo tem que ser analisado dentro do contexto histórico. E aí, eu gosto muito de história. Você tem que ir na história do hidrogênio. Começou lá em 1889, 99. Nossa. Ou seja, já se estuda hidrogênio há muito tempo, não é de agora. E o que deu errado? Deu errado isso, deu errado aquilo. Não é tão simples assim. É uma molécula difícil, uma molécula grande. Ela requer criogenia, ou seja, eu preciso gastar muita energia para manter ela liquidificada. Eu tenho que ter um sistema de blindagem muito bom, porque senão eu tenho perda significativa. Então, eu tenho alguns queões que dizem hoje, com a atual tecnologia,
que eu não consigo ter um custo favorável para transportar ainda... Ainda não dá. Ainda hidrogênio. Ninguém conseguiu chegar num custo favorável. Por mais que na Europa esteja se desenvolvendo já sistemas de transporte. Porém, com subsídios próprios. Tá? Tivemos um leilão, o segundo leilão europeu agora de hidrogênio, e as duas empresas que ganharam, tanto a espanhola quanto acho que a holandesa, se não me engano, as duas empresas elas vão tratar hidrogênio no local. É o que é recomendado. Então, por exemplo, você já está fabricando defensivo agrícola, algo, né, que gere o próprio hidrogênio, você está gastando energia na tua produção. Então, como efeito colateral, você está colhendo hidrogênio. Beleza. Sim. Aí eu posso aplicar ali, se eu tiver uma usina de aço no porto. Você já faz a aplicação direta. Daí, positivo. Agora, falar em transporte, falar em estocagem... Armazenamento, entendeu? Já é algo... mas eu posso transformar em amônia, né? Eu tenho as variações do metanol. Sim, até tenho. Mas, por exemplo, tem estudos da Lloyds, por exemplo, que mostram pra gente que um navio com metanol, para fazer a mesma jornada, ele gasta 2 vezes mais, com o custo de quase 3 vezes o valor do bunker atual. Quer dizer, ainda economicamente não é viável. E outra, eu tenho que ter em mente que o transportador, ele tem que repassar o custo dele. Uma hora ele vai ter que repassar o custo. Sim. Então, sou ignorante aqui, né, nesse assunto o pouco que eu leio razoavelmente, mas o que eu leio parece, para mim, dá a impressão de que ninguém sabe direito estão estudando, né, sabe? Metanol, não sei o quê, é líquido, não é líquido, tá nessa pegada? Eu estudo ou já muito... tá bem claro? Não, tá bem claro. Os navios também, como é que vai ser? Onde vai abastecer? E depois... Esse é outro problema, o abastecimento. Então, é assim, você tem várias realidades. Não dá para comparar a Europa com a América Latina, em termos de desenvolvimento. Eles têm uma infraestrutura de gás gigantesca, e algumas dessas infraestruturas estão sendo adaptadas para hidrogênio. Então, eu já tenho ali um esquema meio montado. Por exemplo, o primeiro transporte que foi feito de hidrogênio como teste e estocagem foi feito entre Japão e Austrália. E os caras pararam, eles fizeram e pararam. E estão aguardando, porque não é que seja impossível. Talvez não tenhamos ainda a tecnologia apropriada para que isso possa ocorrer da melhor forma. Mas o problema não é só ocorrer da melhor forma, num custo razoável. Tem que porque tem duas coisas críticas, o razoável, né? Não precisa nem ser mais barato, é o razoável. Porque você sabe que é um processo. Sim, né? Lógico. Por exemplo, eu vou pegar energia limpa... Vou gastar um monte de energia limpa para fazer energia para vender ou para abastecer, se eu já podia usar essa própria energia. Então, tem algumas coisas que eu preciso analisar a prática, onde eu vou utilizar. E o que está demorando no Brasil? Nós tivemos numa visita o ano passado, né? Foi em Pernambuco? Foi ano passado. Foi ano passado, em Pernambuco. Swap, lá, né? Foi em Swap, tive lá com clientes, fui lá entender o processo deles. Eles já tinham tido uma discussão com os alemães acho que uma semana antes. Fui entender o problema, estou fazendo o acompanhamento dos caras. E qual o problema de lá? Como é o problema de P100? Tá todo mundo aguardando a regulação para ver se venha o incentivo. Entendeu? Por quê? Porque o alemão já fala, para cada 3 euros que eu coloco, eu quero que você coloque no mínimo 2. Vamos vincular. Se eu vou botar 5, tu vai botar 3. Mas tem que ser um e é bastante caro a infraestrutura. Eles estão começando devagar, já estão fazendo terraplanagem em terreno e tal, para dar tempo para ver como é que vai ficar. Mas, na verdade, está todo mundo meio que aguardando o subsídio. Que, teoricamente, pelo que a gente vem acompanhando, a MP... não vai sair subsídio tão cedo, não. Principalmente por causa da situação econômica que o Brasil... Só se vier dinheiro de fora. E se vier dinheiro de fora, vão gastar outra coisa. Sim, entendeu? Então, o que a gente... Que a gente pede, às vezes, pro cliente, o cliente fica meio... E aí você tem que mostrar pro cara, tecnicamente, onde está o conceito para ele entender. Né? A física elementar ali, ó. O carro, por exemplo, a hidrogênio, se discute há quantos anos?
Desde 74 já tem o carro a hidrogênio. Qual o problema? A Califórnia agora fechou um monte de posto, porque não vira, é muito caro. A célula, você anda muito pouco, a autonomia é muito pouca. Sim. Mas e a bateria? A bateria vai rolar. Vai rolar por quê? Porque já estão trabalhando tecnicamente para encontrar a bateria com base de sódio, com outros tipos de alcalinização. Até porque os minerais raros, eles têm tempo aí, né? Não dá para explorar a vida inteira. Infinito, né? É real, então, aquela... Que o pessoal achou que era meme, mas então é real. Aquela foto do Gurgel no programa do Silvio Santos, que em 1970 e pouco já tinha sido lançado o carro elétrico, mas ninguém acreditou. E agora ele é uma realidade. Carro elétrico. É pela questão da viabilidade financeira. Tudo muito mais simplificado. Gente, o carro, se a gente for parar para pensar, ele começou a água. Mas o motor elétrico... Não é isso? Uma vez na que era vapor. O motor elétrico é mais antigo do que o motor a combustão. É mesmo? Sim. Nossa. Muito mais complicado fazer um motor a combustão que fazer um motor elétrico. Ele começou, na verdade, a vapor. Era vapor, era água. Então veio, e polia muito menos. Agora, não tinha a mesma autonomia, não tinha a mesma velocidade, não tinha escala. Exatamente. E assim, e quando eu penso em navios, né? Vamos pegar aí o exemplo do transporte marítimo internacional. A hidrogênio, a metanol. Gente, a gente não abastece gás aqui no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Então, eu falei isso do abastecimento quando eu vi da CMA, o de gás. Ele teve que ir para a Sul para abastecer, pô. O navio de gás. O da CMA, né? E não estou falando isso pejorativamente. É que o porto não foi pensado para isso. Sim. Entendeu? Isso agora eu preciso É aquela pensar. polêmica do navio bomba? Ou não? Não, essa é outra. É outra. Né? Navio bomba é outra, né? É uma coisa ridícula esse negócio do navio bomba, né? Pelo amor de Deus, né? Eu te mando um mapa Desmistifica da Europa que tem mais de 100 terminais de regasificação. A Europa só não colapsou porque ela tem os terminais de regasificação. Eles são extremamente seguros, os navios. Cara, não vai fazer um navio bomba. Senão, a coisa é tão lógica. Pra que um terrorista vai soltar uma bomba se ele tem um navio bomba? Ele explode logo o navio, pô. Então é uma Não dá ideia. Não, tô dando um exemplo, mas é pra se pensar. Ele é muito seguro, lógico. Pode ter problema? Como a Ilha Barnabé pode ter problema. Acidente industrial. O posto de gasolina pode ter problema, como o teu carro pode ter problema. Sim. O tanque tá cheio de... tem 50 litros de combustível lá. Então, só que eu não sei qual é o interesse, sabe? Agora, quando você pega os estudos, por exemplo, de terminais de regasificação, eles existem no mundo inteiro. Talvez a crítica seja porque é dentro da área portuária ali, no Vale do Canil, é recolhido aqui. Pode ser que seja a crítica por causa disso. Alguns queriam que fossem lá fora. Sim. Tá, então você prefere que ele fique lá fora e a tubulação passe por dentro da cidade? Então, por isso que talvez não seja pelo meio da cidade, pelo centro da cidade. Então, eu preciso pensar nisso. E outra, eu tenho gás, um volume maior, um gás mais barato, um gás de reforço que atende o parque industrial, faz a distribuição. Bom, então esse negócio de agora ganhar escala, começar a ficar viável é só com essa taxação. O quê? Que o pessoal vai começar a tomar a iniciativa de investir mais e parar de fazer greenwashing. O que a história nos mostra é que o cara só vai tomar ações mais efetivas na hora que dói no bolso dele. Só vai usar o cinto de segurança. Mas o que acontece, multa, né? Se ele fizer isso de forma preventiva e pensada, com estratégia, ele consegue ganhar dinheiro ainda com o mercado de carbono. Os excedentes dele, ele vende. Sim. Entendeu? Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir transacionar com outros parceiros comerciais se você não tiver selo de carbono free. Chuta aí quantos anos essa... No Brasil não dá pra saber, né? Eu acho que até 2030 a gente deve estar bem avançado. 2020... Logo ali. 2025 já vem as cobranças diretas da União Europeia, né? Do carbono fronteiriço, né? Tudo que é produzido fora da fronteira e é exportado para lá tem que pagar carbono. A tabela de aumento progressivo das cobranças no transporte marítimo também vão começar a aumentar ano a ano. Sim. Na galera do comércio exterior, a gente compartilhou um meme esses dias de quando a Maersk anunciou há poucos dias atrás que vai começar a cobrar
uma taxa de combustível fóssil. E aí tudo que é taxinha no BL, né? No conhecimento de embarque marítimo vem FII, não sei o que lá, FII, não sei o que lá, FII, não sei o que lá, FII. Aí eu falei, agora vai ter o Dinosaurs FII, porque é de combustível fóssil. Não, a maior parte das críticas são as taxas. Porque dentro daquela lógica que, teoricamente, o armador ele tem que repassar os custos dele. Se ele está pagando, ele tem que pagar. É o que você falou, vai estourar na pontinha. Mais humilde. E o que a gente está fazendo de certo? Mas, tem alguma coisa que a gente faz assim, puta, tem alguém, algum terminal, estamos no caminho, essa aqui foi... Tem alguma referência? Pode ser o pulo do gato. Tá indo pelo caminho certo. Assim, não, até tem. A Deep World, eles publicaram há pouco tempo, junto com a APM, né? Só que lá fora. A publicação de implantação e eletrificação de berços, de operação de berços. Tem um movimento mundial nos terminais deles, eles já estão fazendo isso, está num processo bem acelerado. Né? Eu tenho alunos que trabalham em alguns terminais aqui, eles falam que já está começando devagar a fazer as substituições e tal. Isso já é um passo extremamente importante. Agora, a gente tem que conscientizar todo mundo, assim, desde o operador ali da empilhadeira até o CEO, de que todos são responsáveis pela modificação. E cada um, dentro do seu escopo de trabalho, pode fazer essa modificação, trazendo ideias. Né? Hoje, na FATEC, a gente discute muito isso. Muito a questão da descarbonização, o impacto econômico que isso gera. Né? Você não tem como falar de transporte marítimo sem falar de impacto ambiental. Você não tem que falar competitividade portuária sem falar em sustentabilidade portuária, desenvolvimento sustentável. Hoje, qualquer projeto de infraestrutura que você for fazer, 40% dele tem que ser baseado em sustentabilidade, senão ele não se estabelece, ele já começa errado. E aí, às vezes, o custo ambiental não paga o próprio projeto. Então, está indo bem, não está indo mal, né? O que a gente vê é que não há dinheiro. Simples assim, né? É simples, não há dinheiro. Né? É só conversar lá com o zelador do porto. Quem que é o zelador do porto? Autoridade portuária, porque quem manda é Brasília. Não é verdade? Eu conversando lá com os amigos, eles falam, olha, a gente até tenta, mas não tem grana. Às vezes vem um pouco, a gente usa da melhor forma que dá e estamos administrando. Mas as decisões são políticas, não são locais. E vem de lá. E a gente vai... Gente, o Porto de Santos é o maior porto da América Latina. Era para eu ter uma infraestrutura não somente portuária, mas de acesso de São Paulo para cá, seja ferroviária como rodoviária, top. Mas tá parada a infraestrutura do Porto em Linhas Gerais, tá parada desde que eu sou criança. De novo. A história. E a terceira via? Será que vai... Só fizeram um viadutozinho ali. Porra, velho, viadutozinho. Desde que eu sou criança. É igualzinho. Esse é o problema. Fizeram mais uma linha ali do lado de trem. Eu tenho que ter em mente. Você olha a movimentação de 50 anos atrás, a movimentação de hoje, quantas vezes aumentou e quanto... Eu tenho que ter em mente, quando eu levo um terminal para leilão, eu aumento o fluxo do porto. Eu aumento a economia do país. Automaticamente, aumento a chegada de navios. Evasão de carga. Só que o que acontece? O nosso custo é extremamente caro. Porque o cara toma uma canseira para chegar aqui... fora as filas aí na época do açúcar, né? Então, a gente hoje melhorou muito com o desenvolvimento do Arco Norte, né? Deu uma quebrada, conseguiu equilibrar um pouco mais. Ora o Arco Norte supera, ora aqui supera. Deu uma aliviada. Mas o custo para quem trabalha no Comex diretamente, de demurge, de detention, quebra de lay time lá, é direto. E fora a taxa de armazenagem. E aí? Como é que o meu produto vai ser competitivo se eu, às vezes, estou no meu limite ali? Então, esses fatores que têm que ser analisados por todos os interessados. E agora, mais as questões de carbono. E essa questão de carbono, de poluição, tem alguma forma de geração de energia que seja, tipo, a melhor? Ou não? A solução vai estar no equilíbrio de vários. A eólica, a solar... Assim, o ano passado, existe uma resposta na visita ideal? que eu fiz à Europa para estudar a questão da eólica, da fotovoltaica, eu acho que comentei com você, eu voltei bastante triste, né? Porque, tipo, ela é muito legal. A gente falou. Só que o que está acontecendo lá agora? Eles estão começando a lidar com os problemas que a gente vai demorar aqui ainda para lidar, porque eles instalaram lá muito antes da gente. Eles estão muito na nossa frente. Então, eles estão lidando com o que agora? Com a hora de fazer as substituições em grande escala.
E aí eu tenho um resíduo gigantesco onde eu tenho um nível de reciclagem de 30% apenas. Caraca. Só que lá o resíduo custa muito dinheiro. E o que eu vou fazer com esse resíduo que não estava na minha conta inicial, no meu projeto inicial? Mas 30%? Eu tenho pouca reciclagem das placas. Triste, né? Porque é muito componente junto. É material raro, é muito componente. Eles aproveitam o que dá. Mas hoje, em média, de 30%. Outro problema que eles me identificaram lá. Eles imobilizam áreas muito grandes. Só que muitas vezes é área que era de plantio ou de pasto. O mato continua crescendo. Se você for botar gente para limpar, custa uma fortuna. O que eles fizeram? Ovelha anã. Desenvolveram, as ovelhinhas ficam por baixo comendo para poder manter. Achei engraçado, mas, peraí. O custo da água é bastante elevado. Na genética da ovelha. Se você não tiver um poço artesiano, você tem um custo de água para lavar as placas. Você tem hoje um monitoramento por drone, né? Para poder ver as placas que estão com problema, para poder fazer a troca. São custos que não foram calculados na implantação do projeto. E hoje eles estão colhendo esses frutos. Então, o que a gente tem que analisar? E colocar na conta, por exemplo, do hidrogênio verde, né? Que é oriundo da renovável e aí especificamente da fotovoltaica. Esses custos têm que ser colocados na planilha e que muitas vezes não são. Sim. E aí você vai ver que dá uma modificada bastante interessante. Solução 100%... Sim. Né? Até o próprio nuclear, que seria, entre aspas, a mais limpa, ela é arriscada e ela te deixa resíduo também. Apesar que as de quarta geração agora deixam resíduo super mínimo, mas deixa resíduo. E vendo esses filmes catastróficos, o que a gente vê, gente, futurista? É energia nuclear, renovável, plantio biologicamente modificado, né? É o caminho que a gente tá tomando. Não, falta de água, briga por alimento, medicamento, Nossa, tô ficando depressiva. Dá medo. Pra quem gosta desses filmes, começa, peraí, eu já vi isso aqui. Tipo Simpsons, né? Anunciando profetizando, profetizando. Eu fiquei com uma curiosidade da eólica, que eu não sei se tu sabe dessas verdades ou não. Eu não lembro se a gente conversou sobre isso. Dizem que na energia eólica o movimento das pás ele também atrapalha o movimento natural dos pássaros. Isso. É real isso? É real. Eu estava no mestrado em 2013, eu tive em Key. Key bem no... Pontinha na Flórida, né? Não, Key nos Estados Unidos. Key no Reino Unido. Não. Bem onde você tem o canal da Mancha, onde faz a divisão. Lá, até antes dos chineses construírem, era o maior parque eólico do mundo. E eles têm eólica no meio das casas, do quintal, as torres, né? E o que estava se discutindo na época, a política local, que eles queriam remover aquilo de qualquer jeito. Por quê? Porque enquanto a turbina é nova, ela não faz barulho. Também tem essa. Depois o caminho de Santiago vai sair embaixo são vários dias passando embaixo. Barulho da porra. No começo, elas são novas, elas fazem pouco ruído. Depois de um tempo, elas fazem ruído. Não sei se é o tipo de energia, o que ela gera ali, em termos de magneto, que atrai as rotas migratórias. Então, ela, de certa forma, ela atrai as rotas migratórias. Por exemplo, os franceses agora fizeram uma reclamação no Nordeste, houve uma matéria, até postei lá no meu LinkedIn, bastante interessante. Você tem vilas de pescadores inteiras sumindo, porque a areia cobre a casa do cara, entendeu? Por causa do vento. Então, tudo tem que ser... Por quê? As primeiras eólicas que foram colocadas, para o cara não ter que fazer o licenciamento, ele colocava uma e esperava. Depois ele colocava outra e esperava. Não tinha como ligar na rede ainda. Tanto é que a ligação foi feita depois, nos leilões, né? Então, vejam... E aí, muitas vezes, não se tinha o conhecimento que se tem hoje, o planejamento que se tem hoje, entendeu? Sim. Então, tem pontos muito positivos, lógico, mas tem alguns pontos que são questionáveis. Sim. Se você pegar aí um ambientalista extremista, ele vai falar, não, nenhum dessas serve e tal, tem que acabar com tudo. É basicamente isso. Porque, por exemplo, mineral raro, a maior parte está na África. Esses minerais são uma fortuna. E os caras vivem na miséria, não tem comida, cara. Entendeu? Você vê a discrepância, né? Porque tem uma política na União Europeia que você não pode explorar minerais raros em determinadas áreas lá. Você tem que trazer de fora. Quer dizer,
Na África eu posso, lá não. É mais ou menos isso. Então, é bastante complicado, não é tão simples, não. Sim. E tem algumas iniciativas para fazer essa geração de energia ser eólica, mesmo o movimento, só que no mar, embaixo d'água. Tem. Já viu? Mas aí também o pessoal tá falando, mas aí vai atrapalhar os peixes. ela tem que girar bem devagar para o peixe não passar no meio. O que a gente tem que ter em mente é que toda intervenção que você faz no meio ambiente que não seja natural, algum efeito colateral ela vai causar. O ser humano, por estar vivo, a gente emite carbono. Entendeu? Os animais emitem carbono. Eu tenho uma interferência natural. Alguma coisa, às vezes, é tolerável e outras não. Agora, no mar, era o habitat dele já. Nós estamos fazendo uma intervenção. Então, é de se esperar que até que haja uma adaptação local, vai sim prejudicar a fauna local, com certeza. Sim. Como o acidente lá do Golfo, né? Transformou as espécies marinhas do Golfo. Sim. Durante 3 anos não se pescava no Golfo. Você sentia cheiro de dispersante. Nossa. E até hoje tem determinadas áreas que ninguém pesca. Porque ainda encontram-se peixes morfologicamente alterados, sabe? Por quê? Não é só o óleo, teve o dispersante químico que foi utilizado. E o que o dispersante faz? Ele pega a pluma de óleo e joga para o fundo. Diminui o impacto visual, a imprensa fica mais tranquila. Não sabia disso não. Olha, caraca. Tem uma matéria, tem um vídeo no YouTube do Greenpeace que o cara pega um mini submarinozinho e faz o fundo do mar e mostra as borras de óleo. Hoje está bem mais expresso. Vamos para limpar a piscina lá, sulfato de alumínio, já para decantar. Algum efeito colateral vai causar. Caramba. Então, 100% é bastante difícil. A hidrelétrica, por exemplo, ela pode ser considerada bastante limpa, né? Só que o impacto inicial, se você tiver que fazer um reservatório, você vai matar animal pra caramba. Vai inundar a área, salvo se for naturalmente, né? Você conseguir pegar uma área naturalmente. Mas se você for calcular lá, por exemplo, Belmonte, caramba, o impacto que ela causou foi absurdo. Ai, dá uma depressão, né? Mas eu queria perguntar, já que a gente entrou nesses assuntos catastróficos... Quando você pergunta ESG pros outros, é sempre feliz, né? Exatamente. ESG é complicado. Eu sou bastante crítico. Eu sou bastante crítico por quê? Porque dentro das políticas de ESG, elas são bem legais. A proposta é super legal e tal. Mas quando você começa a estudar os dados e ranqueamento, por exemplo, da Forbes, seja lá qual ranking você começa a estranhar. A Exxon na frente da Tesla, por exemplo. Você fala, pô, peraí, mas tudo bem, deve ser alguma coisa. Só que quando você torna isso para que você negocie com ela vinculativo, como é que eu vou fazer com o pequeno e com o médio empresário? Como é que ele vai fazer para conseguir fazer os inventários? Por isso que eu perguntei o custo disso. Quem diz que está certo, que não está, quem Você entendeu? As certificações. Sim. Você acaba funilando o mercado. Entendeu? Bom, não precisa nem falar que foram banqueiros que criaram o ESG, né? Então, precisamos falar nada contra os banqueiros, mas é lucro, eu preciso ganhar dinheiro. A BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, do planeta, ela abriu mão do ESG. Ela abriu mão. Mas por quê? Porque na guerra da Ucrânia descobriram que ela pegava o dinheiro verde, que ela vendia os créditos lá, o dinheiro verde, e aplicava em petróleo russo. Putz. Entendeu? E aí, como teve o boicote, ela teve que expor isso para os acionistas, né? Ficou preso um monte de coisa. Caraca. E hoje em dia, ela fala muito pouco, ela toca muito pouco no assunto sobre ESG. Justamente por quê? Porque limitou algumas operações dela. Com certeza. Porque o petróleo, infelizmente, ele ainda é um bem muito necessário. É triste falar isso, mas é necessário. Petróleo e gás é necessário. Você já imaginou Santos? Eu faço essa experiência com os meus alunos. Imagina Santos, não o Brasil, mas Santos principalmente, sem petróleo. Né? Como é que você vai se deslocar? Como é que você vai trazer comida de fora para cá? Né? Se o estado de São Paulo não tiver petróleo também. Se o Brasil não tiver petróleo. Né? Isso é até curioso, porque nas aulas de Comex tem a parte de regimes aduaneiros especiais. É quando chega no Repetro e no Repex, o Repex é para importação de petróleo bruto, né? O pessoal fala, mas a gente importa petróleo? Importamos, sim. Os alunos sempre ficam chocados. Exportamos, né? E importamos. E atualmente importamos muito diesel. Diesel tá bruto. A importação de diesel tá bruto.
Sim. Bom, últimas perguntas técnicas, né? Eu quero saber dos perrengues. Quero saber dos perrengues. Você contou do... Morte. Das polêmicas. Você contou do Golfo do México, né? Do que teve lá. Teve mais alguma tragédia ambiental que você teve que estudar ou acompanhar para defender ou para auxiliar um cliente? Aqui no Brasil, eu acompanhei o acidente que teve... na costa do Rio de Janeiro, um vazamento que teve em 2011 e em 2012, da Chevron, né, no Campo do Frade. A gente acompanhou para poder entender. Aqui no Porto, o acidente da Ultracargo. A gente fez estudo de caso, tenso, acompanhamos, né? Também. 9 dias pegando fogo, né? Alguns interessados, né, alguns stakeholders me procuraram para a gente fazer o acompanhamento, se ia ser aplicado seguro internacional ou não, se tinha risco de ter modificação no perfil das ações no exterior, porque ela tinha ações na Bolsa de Nova York e tal. E a gente monitorou também. Então, são fatos de... Tudo é aprendizado, né? A gente pega isso para a gente aprender o que fazer e o que não deve ser feito. Na verdade, as questões ambientais, elas são até meio que previsíveis em determinadas localidades, né? Sim. E se você não tiver a devida diligência... Sim. Não tem jeito, você vai pagar a conta. E está se tornando cada vez mais caro pagar a conta, né? Porque está se levando cada vez mais séria a questão ambiental. Porque a questão ambiental está ligada diretamente à sustentabilidade humana. Né? Exatamente. E o Brasil, o Brasil tem uma potência. Podia estar dando aula, né? O Brasil podia ser referência, né? Eu vejo muito assim, você precisa do empresário. O empresário é o cara que vai te fornecer emprego, que vai gerar renda e vai fazer a modificação de uma sociedade. Esse cara, ele precisa de determinadas condições mínimas. Se ele tiver essas condições mínimas, ele vai gerar frutos positivos para a sociedade. E se ele gera frutos positivos, ele tem uma retaguarda para fazer investimentos que, teoricamente, não seriam, né, quando ele pensou no negócio dele, primordiais, que é a questão ambiental. E hoje ela passa a ser primordial. Então, você tira ali uma fatia. Agora, se você já está trabalhando no vermelho, você já está com pouca condição com os teus funcionários, na questão social mesmo, de retorno, como é que você vai fazer para investir? Você vai tirar da onde? É isso que as pessoas não entendem, que nem essa sanha maluca de imposto que a gente está vivendo. Tira daqui, tira dali, tira daqui. Teve de novo o negócio do reoneração, foi dar uma retada de novo. Das blusinhas da Shein? Não, reoneração. Uma retada de novo, acho. Um bagulho assim hoje. Não, já tá valendo, hoje tá valendo. Hoje as empresas estão pagando. Então, quem é mais afetado é o mais humilde. Sempre, é quem compra, né? Porque o gringo e o rico, ele vai lá fora e compra lá fora e pronto, e traz. Ou ele importa e fora paga. o cambalacho da segurança jurídica, né? Que um dia um fala A, outro dia outro fala B, outro dia outro grita A. Que é pra explicar pro cara lá fora. Nós hoje, assim, na área que eu atuo e... No governo anterior eu estava um pouco mais ativo, nesse eu estou bem discreto, porque eu não posso falar muita coisa, mas o internacional, ele está cheio de dedos para fazer investimento no Brasil. E outra, o cara que tem liquidez do dinheiro, ele não, neste momento, se tu tiver uma liquidez de 10 milhões, tu não vai botar na tua firma, cara. Você vai guardar, esperar... Eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Se estabilizar juridicamente, se pintar bons negócios. Por quê? Porque é uma incógnita ainda algumas coisas. A gente tem que ver. Porque algumas decisões não estão sendo tomadas de forma técnica. Isso independente se é o governo anterior, se é esse governo, não. Começou a fugir da tecnicidade do negócio, alguma coisa... Sim. Eu tenho que... Sendo as contas da tua casa, se tu gasta mais do que tu ganha... Não precisa explicar mais do que isso. Não precisa falar mais nada, entendeu? Então, só que isso afasta quem pode trazer capital para cá, entendeu? Sim. Isso é triste. Mas vamos lá, vamos que vamos. A gente tem que acreditar que o país tem que melhorar, a gente tem que acreditar. A gente leva vantagem porque a gente está num lugar muito privilegiado. O Porto de Santos é fantástico, gente. Ele é a sobrevida da cidade. E muitas vezes a cidade não entende isso. Com certeza. Dentro da relação Porto-cidade. Ela não entende que ela é extremamente dependente dele. Exatamente. Em vez de ajudar, atrapalha. Só reclama, né? A gente sempre fala disso aqui, né? O pessoal reclama da buzina do navio de cruzeiro. Que sai 5 da tarde até 7 da noite. Você vai comprar um apartamento da ponta da praia. Pô, que é uma festa, todo mundo adora, fica dando tchau pro navio. Aí tem gente que reclama da buzina do navio. É isso aí. É a mesma coisa. Foi o Porto que avançou na cidade
Qual a cidade que avançou no porto? Territorialmente falando. Não é? Qual a cidade, cara? E qual tu acha que é o maior desafio para descarbonizar o Porto de Santos? Você acha que isso é uma pauta que vai para frente? Tipo, não, tá indo. Já tem alguns projetos, né? Alguns por exigência da ANTAQ e outros projetos da própria autoridade portuária. Tem projetos de terminais, dos próprios terminais, de forma individual, né? Então, existem os projetos. E o que a gente vê andar com maior facilidade são os projetos que dependem do empresariado. Sim, o terminal. Aí eles andam. E andam bem. Por exemplo, se não me engano, é a Santos Brasil, né? Que é do lado de lá. Isso, Santos Brasil. Todo o pátio dela tem levantamento de carbono, emissão dos caminhões. Que legal. E agora estão na correria estão correndo para automação dos equipamentos de grande porte, para operação remota e tal. E aí, só que para isso acontecer, tem que estar tudo eletrificado. Então, essa diretriz já está posta para todo mundo. Então, estão avançando. Legal. Agora, por exemplo, tem que se criar políticas de incentivo. Olha, se eu diminuir... E isso é interessante, a tecnologia para o tempo real. As emissões em tempo real. Sim. Você prova para a autoridade portuária, ela te dá desconto nas taxas, né, nas tarifas. Isso é positivo. Roterdã, na entrada do canal, tem lá o sensor. Se o navio tiver com alta emissão de inox ou de enxofre, já acusa, já é multado. Se ele tiver com baixa, ele já ganha X%. Nossa. Se ele fizer a retirada do sludge no terminal apropriado, ele ganha mais X% de desconto. Então, eles produzem praticamente incentivo, um game, né? Gera incentivo justamente para você, né? Sim. E outra pergunta. Pergunta não, eu pedi para você explicar o que é esse bendito crédito de carbono. Que a pessoa fala, mas você poluiu, você não sei o quê, você não poluiu, você gera crédito. Como assim gera crédito? Vai ficar no negativo, estou devendo. Exemplo, você tem médias internacionais, né, de emissões, você tem protocolos internacionais de emissões para cada tipo de produto, cada tipo de serviço. De até quanto você pode poluir o meio ambiente. Isso, mais ou menos isso. Tá. Então, o que seria o crédito de carbono? Vou dar um exemplo muito clássico da Amazônia lá. Os alemães e os holandeses, quando pagam aquela grana lá pro governo, né? Eles são bonzinhos? Eles estão doando aquilo? Não. Eles estão reservando uma área de mata em pé, é o RDE, né? Agora esqueci. RDDE, que é um dispositivo referenciado pelas mudanças climáticas, pela própria Convenção Internacional, que fala o seguinte, ó, eu mantenho essa área em pé, essa área aqui, verde, ela faz a troca de carbono de 10 toneladas. A tonelada custa tanto. Então, você vai me pagar tanto por esses créditos e esse tanto eu posso emitir lá na Europa. Eu troco o lugar. Eu poluo lá, estou compensando aqui. O crédito é isso. Então, por exemplo, você, na tua cadeia produtiva, você gasta 1 tonelada. Você queima 1 tonelada, ok? Em média, seria 2. Você conseguiu reduzir com as suas ações para 1 tonelada. Você tem 1 tonelada de crédito. Você pode negociar essa tonelada com alguém. Sim, virou ou você mercado, aumentou, né? uma área verde. Mas isso é documental ou tem alguma instituição que, tipo, é um banco? Tu tem que fazer, de crédito? Você tem que fazer toda uma documentação, georreferenciamento, fazer homologação. Tem a medição para saber se é aquilo seria o novo mesmo. mercado de carbono que eles já tentaram há uns anos atrás e agora tá vindo mais forte que nunca agora aqui no Brasil. Lá fora tá super... Eu lembro que na faculdade, estava começando, quando eu fui aluna da FATEC, a falar desse assunto, e tinha um dos professores, que eu não me lembro quem, para não ser desonesto com ninguém, que falou de um selo, que falou, olha, em breve vocês vão ver que vai ter um selo. Exatamente, que a empresa mostra que ela gastou plástico para fazer isso aqui, mas ela meio que teve que compensar. Se eu não me engano, chama Eu Reciclo, um deles. Deve ter outros, né? Não, tem vários. Tem para madeira, né? Que recebe o mapa, por exemplo, ele exige que a madeira de pallet seja de replantio. Entendeu? De replantio. De área de replantio, ou seja, certificada. Sim. Tem países que não aceitam nem madeiras retificadas. Tem que ser pallet de plástico reciclado. Nossa. Reciclado com selo. Então, não é qualquer plástico. Então, veja o que é interessante. Você cria vários mercados paralelos. Sim. O do certificador, o mercado do analista que vai identificar
aquelas emissões, que vai fazer a confirmação, entendeu? E hoje isso, aqui no Brasil ainda vai demorar um pouco, mas lá fora já está tudo automatizado, é tudo sistema. A própria indústria do replantio, a indústria da reciclagem vai se especializando também. Isso. Sim. Por quê? Um exemplo bem clássico que eu montei agora um white paper, né? Para entregar para um cliente de uma grande transportadora. Então, o cara quer entender a questão do carbono já pensando no CBAM, né? E ele transporta muito aço. CBAM é a certificação que ele tem? Não, a CBM é o carbono transfronteiriço da União Europeia. Ele transporta muito aço exportado para a União Europeia e ele já sabe que ele vai ser... o cliente já falou, preciso que tu reduza carbono, quero tudo caminhão elétrico aí, senão eu vou mudar. Ele falou, caminhão elétrico... Vai procurar outro fornecedor. Custa? É 10 vezes maior, é uma fortuna, né? Ele falou, eu quero entender isso aí. Eu montei um papel para ele, né? Um roteiro de implantação e fiz um estudo de caso baseado no valor do crédito na Europa e o que seria aqui no Brasil aproximadamente, para entregar para ele. E o que a gente identifica lá? Que são várias valências. Então, da onde o cara pega, o tipo de equipamento que ele vai utilizar para poder fazer o embarque no caminhão dele, o tipo de caminhão, o tipo de combustível que ele está utilizando, o ano de fabricação. São vários os componentes que vão gerar lá o final, que vão gerar o cálculo de emissões. Para a rota tal. Então, eles têm muito lá fora a roteirização. Bronca fazer isso. Imagina o trampo. Imagina em tempo real. Roteirização em tempo real para emissão. Então, você prova para o cliente que aquela rota tem... Eu emito menos carbono com aquele tipo de caminhão transportando aquele tipo de carga para tonelagem que ele está colocando. É muita variável, né? É muita variável. É animal o negócio. Haja cálculo. Só que o que acontece? O cara, ele chega no final, ele aperta o botão, imprime para ele. Ele já tem o quê? A certificadora... Ela certificou todo o processo de desenvolvimento do software e simplesmente homologa e ele consegue ou compensar lá na origem ou ele faz a venda ou o que ele deseja fazer com os créditos. E paga multa, né? Se tu não... Lá paga multa, aqui ainda não. Entendi. Lá fora paga multa. Esse é o caminho do futuro, né? Futuro, Muito bem. Uma aula, né? Imagina. Mais perguntas técnicas? Não, depressão agora, né? Tá engraçada essa cara aqui. Normalmente os entrevistados aqui vai falando de diversos assuntos e tal, e aí o SG é uma perguntinha, tá? Que aparece ali. E é sempre aquele papo... O mundo nas flores, da maravilha. Sabe o que acontece? O ISD, ele chegou como um novo negócio, gente. Muita gente ganha dinheiro com o ISD. Sim. Muitas vezes sem entender... A proposta original do SD. Hoje você tem mais de 3 mil artigos publicados, tanto positivamente como negativamente, como os dois, equilibrando o processo. E o greenwash cresceu muito por quê? Justamente porque muitas empresas se aproveitam disso. E outra, tua empresa está muito mal... contabilmente. E aí tu tem um SD top ranqueado, daí tu bota ela para negócio no mercado. Eu tô mascarando uma venda, cara. Eu tô mostrando uma coisa que eu não sou, na verdade. E isso tem muito. Então, tem que se tomar muito cuidado. Agora, lógico, tem iniciativas muito legais. Então, acho que o caminho são esses dois pontos, né? A parte de taxação, porque se não sentir no bolso não vai mudar. Eu tenho essa linha. E a consciência, né? Das pessoas também. Mas está melhorando, né? O problema da consciência das pessoas, a consciência termina quando ela não tem grana para comprar o produto. Então, vamos escolher um produto legal, verde, sustentável, né? E um não. Se eu tiver dinheiro, lógico, eu vou comprar. Agora, se não tiver, eu vou comprar o que tiver. E, infelizmente, no Brasil, a grande maioria não vai ter condição. Não tem condição. É por isso que estourou as compras online de origem duvidosa, né? Você não sabe como foi produzido, as condições de trabalho de quem produziu, porque é muito mais barato você comprar a brusinha de 20 mangos do que... E eu vejo uma discussão de que, caramba, por que eu não... O camarada lá... Porque não é... Porque ele pode ou não pode. O cara não tá acorrentado na mesa lá com as coisas. Não duvido que seja todo mundo desse jeito. Mesmo que fosse, mesmo que tivesse que escravizar uma pessoa, no Brasil a gente não conseguiria
produzir uma blusinha, meter no navio, um caminhão, leva pro porto, do porto pro navio, do navio pro outro porto, do porto descarrega, e chega na tua casa aqui, ó. Portanto, a gente não conseguiria, com escravo, a gente não conseguiria fazer isso. E ninguém discute isso. Eu gosto muito do Adam Smith, né? Você tem que competir naquilo que você é muito bom. Isso é bom. E, infelizmente, nós ficamos um pouco para trás, né? Nós passamos a serem... Somos fornecedores de matéria-prima. Fazenda do mundo, Esquecemos, né? Ninguém investe em tecnologia, ninguém dá linha de crédito. Para tu conseguir as linhas de crédito, mas é muito hipotético. Peraí, pô, se eu não tiver o desenvolvimento, como é que eu vou crescer? Nem industrialização dos próprios produtos de commodity nosso. Parou no suco da laranja. Sim. Que é também das exatamente. antigas. Parou nisso. A soja, o café. Não faz nada disso. A gente importa fertilizante. É absurdo. Exatamente. Nos dias de hoje é absurdo. Se eu tenho uma maior plantação, teoricamente a minha matéria-prima... Como é que eu não me preocupo num plano? Qual é o plano para eu não depender tanto? Reindustrialização. Mas por que isso? Porque é muito mais barato. Então, entendeu? Como é que você vai justificar tendo a mina, tirando, pagando os encargos, pagando tudo tal, vai custar 10. Aí você traz lá da Rússia, lá da Geórgia, você paga 3,5. Fala 3. Como é que você vai fazer, cara? Essa relação. É maluco o negócio. Daí tu vai estar preocupado... Tem que estar preocupado, mas não vão estar preocupados. Não vai, né? Infelizmente não vão. Aí o cara... A pandemia mostrou muito... o risco de desglobalização seletiva. Se você tem grana, você tem produto. Se não tiver dinheiro... Exatamente, total. Em todos os sentidos. Alexandre, eu pedi para você dar um recado final para os marujos que querem melhorar sua consciência ambiental. Tem algo que os pobres brasileiros que não são da elite, que estão lá na ponta, possam fazer para ajudar essas catástrofes que estão acontecendo? Gente, eu acho o seguinte... eu adoto com as minhas filhas, eu dou exemplos para as minhas filhas. Você realmente precisa disso? Você vai usar intensamente isso? Consumo consciente, né? Consumo consciente. Se você não vai precisar... Se for para ficar parado no guarda-roupa, não adianta. Se você tem 2, 3 pares de tênis legal, que você use, é uma coisa. Agora, se você usa 1 ou 2 que você gosta e o outro você usa uma vez a cada 20 dias, não se tem muito. A gente viu isso na pandemia, né? Quantos sapatos que a gente não quis botar para doar, porque não, vou usar, um dia eu vou usar. Acabou a pandemia, você vai usar e ele desfarela todo. Porque... Sim, a cola já superou. Exatamente. Então, muitas vezes a gente compra muito por impulso, total. Né? E aí fica uma dica de silenciar os aplicativos de compra do celular, né? Porque toda hora chega um... O ideal é não ter o aplicativo. Exatamente. Eu entro no site para comprar. Exatamente. Aplicativo. Quando você quer, você entra para procurar. Mas se você tiver aplicativo, fica aquela tentação pipocando. Fica a tentação, porque sempre é uma brusinha mais barata. Nossa, ficou tão lindo. Tem gente que vira um... Nossa, é doentio o negócio. O cara entra para ver quais são as ofertas do dia. Ele nem precisa. Ele tá assim, ó... Como se fosse uma rede social. A minha mulher, eu falo pra ela... Endorfina pura, assim, ó. Mas satisfação. Ela eu até compreendo, né? Eu falo que ela é uma centopeia quando vai de sapato, né? Por quê? Mas não é. Ela calça 33. Então, quando ela vai nas lojas... Coitada, quando ela vai na loja... Não, além de achar... É difícil de achar. Quando acha, é barato, porque não vende. Ela compra 3, 4 pares. Eu falei, tu vai usar? Ela falou, mas, pô, é metade do preço, tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Mas, pô, assim, entendeu? E outra, se a gente puder... plástico, né? As questões básicas de reciclagem, evitar, ou pelo menos jogar no local correto, é o mínimo, né? Pô, se a gente pensar aqui, até 10 anos atrás, o porto varria-se para o mar, a sujeira, pedaço de caixa era tudo jogado no mar. Hoje já mudou essa consciência, tá todo mundo tendo cuidado. Tem cidades que não, né? Mas pelo menos em Santos, todos os bairros têm um dia que tem coleta seletiva, né? Então você pode separar o lixo limpo que um dia... Pode separar, perfeitamente. Pode não, deve, né? E cobrar, né, os nossos vereadores, a nossa governança, o executivo, as questões relativas aos resíduos, né? Exato. Dá o destino correto. Não adianta eu recolher o lixo para jogar no mesmo buraco lá, né? Sim. Como muitas vezes acontecia há um tempo atrás. Exatamente. Né? Então a gente precisa pensar nisso. Eu tô com medo de fazer uma pergunta. Mas ele vai falar, não, isso daí é balela, não vai adiantar. Mas eu vou fazer, porque agora eu já fiz. Gastamos aí R$1,5 pra colocar placa solar em casa. Aconselhável. Porque a promessa vai gerar energia a partir do sol e você vai
parar de pagar a conta de luz em algum momento. Você não vai parar nunca. Não vai parar nunca. Na chácara eu coloquei. Pode ter residual. Tudo é cálculo. Tudo é cálculo. Entendeu? Por exemplo, agora... O cálculo ele tem que ser pensado, inclusive, a manutenção. Você tem que lembrar que você está em Santos. É verdade. Salitro, Maresia, né? Maresia, entendeu? Então, tem que ter monitoramento das placas, tem que ter lavagem das placas. A maioria das pessoas não tem esses cuidados, então não tem esse gasto. Então, se você não tiver uma manutenção preventiva de placa, uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano, você reduz grotescamente o teu custo com essa placa. E aí você consegue pagar... Né? Ela se paga num tempo menor. Agora, se você for montar um programa de manutenção de placas, tipo lavagem a cada 3 meses, manutenção de placa a cada 1 ano, ou então supervisão para ver se tem célula comprometida e ter que fazer a troca. Se você for agregar outros custos, não que você vai pagar mais, você quase que empata. Sei. O cálculo que eu fiz em casa, eu tenho 36 metros de placa. Eu, basicamente, quando eu coloco todos os cálculos finais, eu pago quase a mesma coisa. Por elas. Sim. Mas ele tem, então. Vendeu, a chácara vendeu. Ajuda pra vender, valorizou. Mas o que eu não levei em consideração? Diminuiu. Eu não levei em consideração várias coisas que hoje eu sei, eu levaria em consideração. Então, tipo, a fase final dela, quando chega a hora de fazer a troca, que nem água, eu não tenho gasto porque eu uso água de reuso da chuva. Eu tenho os tambores lá atrás que faz a captação da água. Então, isso já diminui o custo. Entendeu? Eu pego o drone meu pessoal, subo e dou uma olhada nas placas de vez em quando. Já faz a própria manutenção. Agora, a manutenção mesmo, se tiver que trocar um beiral, aí tem que chamar uma empresa. Entendeu? Muito bem. Ale. Mas tem benefício da prefeitura, hein? É verdade, tem que aproveitar, você tem que dar entrada lá, né? Sim, já demos, estamos aguardando a homologação. Vamos lá, última pergunta, porque a nossa ampulheta já acabou. Zerou? Eu sempre passo um pouquinho. Tem marinha? Tem a poeirinha. Só poeirinha. Última pergunta que é pessoal, não tem nada a ver com profissional. Eu já sei 2 respostas, vamos ver se vai ter mais. Quem é o Alexandre Machado de bermuda e chinelo? Cara, esportista, apaixonado pela vida. Essa eu descobri hoje aqui, né? Eu não sabia que era esportista. Apaixonado pela vida. Gosta de fotografia preto e branco. Sou apaixonado por foto preto e branco. No meu Instagram tem mais de 2.500 fotos. Nossa, cada foto linda. No mundo inteiro, os lugares que eu já passei. Tem uma foto que você tirou Foi Belém? Sempre confundo. Que é uma placa no Porto. Foi Belém. Não estuprarás. Estuprarás. Bem no terminal Não estuprarás. Não estuprarás. É onde você pega a barca para ir para a ilha que não tem estupro. Aquela ilha de Marajó. Então, onde você pega. Tem uma placa lá, eu falei, não aguentei, né? Fotografei. Então, lá, Barcarena, as fotos de Barcarena ficaram legais também. Então, todo lugar que eu viajo, né? Então, Roterdã, eu tenho no Porto de Roterdã, Porto de Antuérpia, Porto de Ghent, tenho em Barcelona. Todas as minhas viagens que eu faço, tenho na Rússia, tenho em Amati, no Cazaquistão. Os lugares exóticos que eu vou, eu fotografo, eu gosto. Legal. Legal. É paixão. Tanto é que não tem nem foto de família, é foto de curtição mesmo. Time de futebol. E crossfit, Santos, né? Pô, daí também é covardia. Crossfiteiro no nível... Tamo hard. A gente foi pra Pernambuco, o ônibus saía pra fazer as visitas 7 da manhã. Ele tava lá no ônibus e já tinha ido e voltado do CrossFit. Eu treino 5h30 da manhã, todo dia. É louco. É igual o Marlon. É igual o Marlon, é verdade. Não, assim, o exército dá muito isso pra gente, né? Disciplina, Você cria uma disciplina, uma rotina. Então, eu tenho necessidade todo dia de ler alguma coisa, de fazer a minha atividade física e fazer as minhas orações. Eu tenho necessidade. Então, eu botei isso pra mim, pras filhas e tal, e... É o que a gente... É a rotina. É a rotina. Matinal. É estudar, né? Principalmente estudar. Eu estudo o dia inteiro, né? Para mim é bem complicado. E a IA, para mim, ajuda... É absurdo, né? Sim, assim, eu não uso ela como todo mundo usa, né? Fazendo pergunta. Eu coloco os artigos que eu quero e ela faz análise para mim, traz os mais interessantes e eu detalho. Legal. Então, e ela já se atualiza já com esses novos dados. Então... Mas hoje é fundamental. Né? Hoje você tem vaga de emprego que já pede que o cara tenha noção
de uso de IA. Sim, eu recomendo isso para os alunos. É verdade. Para não ter medo, né? Para aprender a usar. Isso, aprender a usar da forma correta, né? Falar, a IA vai tomar o seu emprego. Não, a IA não vai tomar o seu emprego. Quem sabe usar a IA é que vai tomar o teu emprego. Exatamente. A IA não vai tomar emprego de ninguém. Quem sabe usar ela é que vai tomar o teu emprego. Sim, então perfeito. aprenda. Bom, então vou fazer o resumão aí de como foi esse papo. Hoje recebemos aqui Alexandre Machado, especialista em direito ambiental, crossfiteiro, também formado em educação física, né? E contou pra gente muitas coisas que muitas vezes são polêmicas, inclusive a questão da geração de energia limpa. Será que a energia eólica é tão limpa quanto a gente acha? Assiste aí que você vai mudar, muda de opinião, não, mas vai abrir horizontes. Ou você fique meio crítico, né? O ESG realmente vai salvar o planeta, ESG, ou será que tem alguma coisa aí de greenwashing por trás? Qual é a origem disso? O que move o mundo? Por que a gente tem petróleo ainda? Por que a gente explora petróleo? Passamos da página 2, né? Todo mundo fica na página 1. A gente estava na superfície, agora a gente vai pro fundo do mar, literalmente, né? Pra não ir pro fundo do poço, porque olha, teve um momento que foi depressivo. Então, por favor, se você quiser saber mais sobre desastres ambientais, inclusive que aconteceram, ele falou tudo nesse episódio. Vamos voltar e assistir até o final, beleza? Ale, muito obrigada pela tua presença. Obrigado a vocês Adorei. pelo convite. Nossa, maravilhoso, foi muito legal. Voou, né? Equilíbrio, né, gente? Eu acho que a gente tem que pensar no equilíbrio. Sim. E sempre questionar. Nunca pegar aquela informação... E aceitar sem digerir, Não, né? vai entender. Tudo tem um porquê e tem sempre os prós e os contras. Exato. Tem sempre gente muito bem intencionada em todas as áreas e outras nem tanto. E a mesma coisa acontece. As energias renováveis, elas são extremamente necessárias. Né? O gás foi necessário para um movimento de transição do petróleo. Está sendo necessário ainda, né? Exato. Então, a gente não pode descartar nada, mas tudo tem que ser feito com muita parcimônia, com muita análise, com muito estudo. Justamente porque nada sobrevive somente com subsídios. Eu preciso que o meu negócio ele se sustente depois de um determinado tempo sozinho. Sustentável ambientalmente e financeiramente. Senão não tem o retorno social. Eu não consigo dar o retorno social. Excelente. Muito obrigada pelo papo. Obrigado mesmo. Obrigada, Marujos. Tchau, tchau. Valeu, tchau.